Tá chorando, louve. Tá chorando, louve. Seu louvor invade os céus. As palmas. Deus não rejeita oração. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar. Basta somente esperar. O que Deus irá fazer? Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, igreja. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Quando Ele fica em silêncio é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor.
Louvado seja o teu nome, Pai. Convido a todos aqueles que puderem a se colocar de pé neste momento. Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica no Salmo de número 93. Salmo de número 93. Se porventura você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar na projeção, mas que preferencialmente que você leia junto conosco, mas examinando diretamente nas Escrituras. Você que está em casa também, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura desse salmo, o salmo de número 93, junto conosco. Assim nos diz a palavra de Deus: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu branido, levantam os rios o seu fragor. Todos juntos, fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Vamos ler mais uma vez esse verso? Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Que essa palavra lida possa ser acrescida aos nossos corações. E como diz o Salmo, a casa do Senhor convém a santidade. E é nesse espírito de santidade, de adoração e de louvor, que ainda de pé, iremos entoar alguns cânticos, glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a hora da adoração. Vem, dá Ele o teu coração. Dá Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, só a igreja, toda língua confessará. Toda língua tesouro maior terá. Toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá Ele teu coração.
confessará, todo joelho se dobrará. todo joelho se dobrará. Mas aquele Te escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará o nome do Senhor. Toda língua confessará. Todo joelho ao Pai. todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Vem, aleluia, Senhor. Vem, Vem, aleluia. Louvado seja o Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre cada um de nós nessa noite. Amém? Queridos, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês nessa noite. Fico muito feliz em estarmos juntos oferecendo esse culto a Deus. E para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Igor, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Tambaú, porém dedico quase que 100% do meu trabalho na plantação da Congregação Presbiteriana em Intermares, que, se Deus permitir, no final desse ano ou no começo do próximo, será organizado como igreja, e aí nós seremos igrejas parceiras para engrandecer o nome do reino de Deus aqui na terra. Amém? Bem, eu quero convidar todos vocês a abrir a palavra de Deus no texto de Josué, no capítulo 3, a partir do verso 1. Josué, capítulo 3, a partir do verso 1. O reverendo Robson hoje não está conosco, ele está passando por um problema de saúde e está se recuperando esse final de semana. Se Deus quiser, o mais breve possível, ele estará conosco. No final do culto, nós vamos orar por ele. E hoje eu vim aqui para ministrar a palavra de Deus para vocês e ser edificado junto com toda a igreja. Josué, capítulo 3, a partir do verso 1. Eu não sei quanto a vocês, mas um dos estilos de filme e de literatura que mais me agrada são aqueles baseados em fatos reais. É muito inspirador para mim ver histórias de homens e de mulheres que enfrentaram situações praticamente impossíveis e venceram, que nos dão verdadeiras lições de vida. E, nesse quesito, nenhum filme ou nenhum livro se compara à palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos histórias reais de homens e de mulheres que trazem lições tremendas para nós. Lições não apenas morais, não apenas éticas, mas lições da ação e do mover de Deus na vida do seu povo. E é sobre uma dessas histórias que eu quero meditar com vocês hoje à noite, que é justamente na história de Josué e do povo de Israel. O texto diz o seguinte, Josué capítulo 3, a partir do versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu que, no fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, do vosso Deus, que os levitas e sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passaste antes. E no versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu quero convidar todos a ler esse versículo 5 comigo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Feche seus olhos por um instante. Vamos pedir ao Espírito Santo do Senhor que Ele nos conduza na ministração dessa mensagem. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua presença aqui nesse lugar. Muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. E nós te pedimos, em nome de Jesus,
que o Teu Espírito Santo nos ilumine nessa hora para compreendermos a Tua palavra da maneira como precisamos compreender, para recebermos do Senhor a mensagem que o Senhor preparou para nós. Nós estamos aqui para Te cultuar, Deus, para Te adorar. O propósito de estarmos aqui não é recebermos algo de Ti, sim oferecermos a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa alegria de termos um Deus como o Senhor. Mas sabemos que, ao mesmo tempo, quando fazemos isso, o Senhor, Deus, nos agracia com a Tua presença, com a Tua orientação, com a Tua voz. E é essa voz que nós queremos ouvir nessa noite. Então, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, esse é um texto que nós podemos caracterizar como um texto histórico. Ele conta uma história, ele não é um texto doutrinário. Porém, é possível traçar um paralelo entre a situação, a história que Josué e o povo de Israel estavam vivendo aqui e a nossa própria história nesse dia, a nossa própria história na atualidade. Para entendermos um pouco como é que situação era essa que Josué e que o povo de Israel estavam enfrentando, vamos voltar um pouquinho e entender por que é que eles estavam aqui. O povo de Israel foi um povo que Deus escolheu para si. Primeiro ele chamou Abraão, fez um pacto com esse homem chamado Abraão, e nesse pacto ele disse que de Abraão faria uma grande nação, que abençoaria essa nação, e que nessa nação seriam benditas todas as famílias da terra, porque era dessa nação chamada Israel que nasceria o Salvador chamado Jesus. Abraão gerou ao seu filho e o chamou de Isaque. Isaque teve um filho e o chamou de Jacó. E de Jacó nasceram 12 filhos que originaram as 12 tribos de Israel. Em um determinado momento, essas 12 tribos elas foram habitar na terra do Egito, porque foi a única terra, por meio de uma ação de Deus, que preservou a terra através da inteligência e da sagacidade que Ele deu a um homem chamado José, um dos filhos mais novos de Jacó. E Deus preservou aquela terra para abrigar Israel durante um momento de seca que devastava todo o mundo conhecido naquela época. Só que depois de um tempo, aquela nação do Egito, ela não se tornou um abrigo, ela se tornou uma nação opressora. E ela escravizou todo o povo de Israel. Deus então levanta um libertador chamado Moisés. Esse libertador, depois de 400 anos de cativeiro que a nação estava enfrentando, livra Israel das garras do Egito e vai ao encontro da promessa que Deus havia feito já em Abraão, que era a promessa de que daria àquele povo uma terra que manava leite e mel, uma terra maravilhosa, uma terra prometida. E aí o povo sai do Egito até essa terra prometida. E eles vagam 40 anos no deserto até chegar a essa terra. Moisés, nesse momento, quando o povo estava às portas da terra prometida, já havia morrido. E Josué foi o homem que assumiu a liderança do povo de Israel para introduzir o povo na terra da promessa de Deus. E aí, no capítulo 3, eles estão diante do Rio Jordão, prestes a entrar na terra que o Senhor havia prometido para eles. E nós vamos identificar aqui algumas situações, como eu falei agora há pouco, que faziam parte daquele povo e da vida de Josué, e que nós podemos traçar um paralelo, porque elas também fazem parte da nossa vida como povo de Deus hoje. E a primeira situação é que, assim como aquele povo tinha uma promessa, nós também temos uma promessa. Assim como o povo de Israel recebeu do Senhor a promessa de que eles seriam levados para uma terra onde haveria abundância, onde haveria fartura, onde haveria bênção sem medidas, onde eles seriam protegidos, onde eles estariam fortificados, onde eles seriam felizes. Assim como Deus fez essa promessa ao povo de Israel, Ele faz uma promessa a cada um de nós. Existe uma terra prometida para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
No livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, que fala das últimas coisas, no capítulo 21, é descrita a Nova Jerusalém. E se você ler o versículo 4, vai estar dizendo lá que a morte não mais existirá, e nem a dor, e toda lágrima será enxugada dos olhos, e todo sofrimento acabará, e toda angústia acabará, porque as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 8, sabendo que a sua vida estava para ser encerrada aqui na terra, ele começa a declarar para Timóteo que era um discípulo, que ele acompanhava, que ele instruía na fé. E ele diz o seguinte: eis que a minha vida está pronta para ser oferecida por libação. E a libação era uma oferta de vinho que era jogada no altar. Paulo fazia uma associação dessa oferta de vinho com o seu próprio sangue que seria derramado. Mas então ele diz: eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira, e eu guardei a fé. Mas agora está prometida para mim a coroa da vida. Não apenas para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda, se referindo à vinda do Senhor Jesus. E eu pergunto, quantos de nós aqui amamos e ansiamos por essa vinda do Senhor Jesus? Quantos de nós amamos, temos o nosso amor, a nossa esperança pautados, depositados nessa realidade? Se você faz parte disso, querido, você pode se alegrar também, porque essa coroa também está reservada para você. A promessa dessa terra prometida, que é muito melhor do que a terra de Canaã, que é a glória, que é a vida eterna com Deus, que é uma eternidade num lugar que é tão maravilhoso, tão perfeito, que não tem nem como a gente descrever. Quando eu tento descrever o céu, eu faço o seguinte, eu digo: fechem os seus olhos, por favor. Fechem os seus olhos. E eu quero que nesse momento vocês comecem a trazer à sua memória as situações mais felizes, mais prazerosas, mais gratificantes que vocês já viveram até agora. Talvez o nascimento de um filho, talvez a aprovação de um concurso, talvez o primeiro beijo na sua esposa, talvez, a primeira casa que você comprou. Comece a trazer à memória todos os momentos felizes e maravilhosos que você já viveu. Agora, abra os seus olhos. Eu não tenho como descrever o céu. Eu só posso dizer que é muito melhor do que tudo isso que passou pela sua cabeça agora. Essa é a terra prometida que Deus tem para nós. O povo de Israel e Josué tinham uma promessa. Nós também temos. O povo de Israel e Josué tinham uma barreira. Nós também temos. Eles estavam ali diante do Rio Jordão. E era um rio não muito largo, eram cerca de 30 metros de largura. E eles estavam com milhares e milhares e milhares de pessoas, mulheres, crianças, muita coisa para ser carregada. E eles não tinham como passar por aquele rio, mesmo que aquele rio fosse estreito. E eles estavam ali, naquela situação. Era uma barreira que eles tinham que enfrentar para poder entrar na terra prometida. Qual é a barreira que nós temos? A nossa própria vida. É a nossa história aqui nessa terra. Cada dia, cada semana, cada ano que vivemos aqui nessa terra, nessa vida, é um passo que nós estamos dando na direção desse rio. Nós vivemos num mundo, como a própria palavra diz em João, capítulo 16, versículo 33, que nos dá aflição. Jesus, falando para os seus discípulos nesse texto, ele diz: no mundo tereis aflições. Jesus passou por aflições nesse mundo. E nós passamos por aflições nesse mundo. Sofrimento, dor, tristeza, não é privilégio de rico ou pobre, de alto ou baixo, de homem ou de mulher. Todos nós passamos por situações complicadas. Se você permanecer vivo por muito tempo, você vai perder muita gente querida. Todos nós, independente de qualquer característica, de situação social, de capacidade intelectual, por melhor que você se ache, todos nós estamos sujeitos a doenças e a sofrimentos. Todos nós estamos sujeitos à violência que nos cerca. Vivemos num mundo
onde muitas vezes a própria cultura, a própria verdade que nos é ensinada é contrária àquela verdade que Deus nos orienta a seguir. Mesmo naquela época em que Jesus viveu e caminhou aqui na terra, isso já era uma realidade. Quando ele se depara com a religiosidade que havia na sua época, ele começa a dizer: vocês ouviram o que os antigos disseram, que você não deve matar. Eu, porém, digo a vocês que qualquer um que odiar o seu irmão no seu coração já cometeu assassinato. Vocês ouviram o que os antigos disseram. Vocês não devem cometer adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um de vocês que olhar para a mulher do seu próximo de maneira indevida, de maneira impura, já cometeu adultério. Vocês dizem: amem e perdoem e façam o bem aos seus amigos e àqueles que fazem isso com você. Eu, porém, vos digo: amem, perdoem e orem pelos seus inimigos e por aquele que vos perseguem. Agora eu pergunto: é fácil viver esse padrão que Jesus apresenta para nós nesse mundo? Além de todas as aflições que nos cercam, ainda temos um referencial que nos faz enfrentar diversas dificuldades, que nos faz enfrentar diversas oposições. Então nós temos uma barreira também até chegarmos a essa terra prometida. Todos os dias a nossa carne, todos os dias o mundo que nos cerca, todos os dias o inimigo das nossas almas, Satanás, esse conjunto tenta fazer de tudo para nos desviar desse caminho que vai nos levar a essa terra maravilhosa que descrevemos agora há pouco. Então existe uma barreira a ser enfrentada. Nós temos uma promessa, como Josué e o povo de Israel tinham uma promessa. Nós temos uma barreira, como Josué e o povo de Israel tinham uma barreira. Mas nós temos uma garantia. Amém? Assim como o povo de Josué e de Israel tinham uma garantia. Que garantia é essa, queridos? É a presença de Deus no nosso meio. É a presença de Deus no nosso meio. O que foi que Josué, que era o líder do povo naquela época, ordenou ao povo: deixem que a arca da aliança vá na frente e mantenham da arca uma distância de 2.000 côvados. O côvado era um padrão de medida que eles tinham naquela época, que era mais ou menos a distância entre o cotovelo e o dedo médio. Eram cerca de 50 centímetros, então todo o povo deveria manter uma distância de mais ou menos 1 quilômetro da arca. A arca deveria ir bem na frente do povo. Por quê? Para que todo o povo pudesse enxergar. Imagina uma multidão de centenas de milhares e milhares de pessoas cercando aquela arca. Por isso que a orientação que Deus deu a Josué foi: mande a arca na frente. Mantenham a distância dela do povo, para que todos possam enxergar. Sabe por quê? Porque aquela arca, que era chamada a Arca da Aliança, que era a arca que guardavam as leis que foram entregues a Moisés, que era a arca que guardava o maná, que foi o alimento que Deus deu ao povo durante os 40 anos de peregrinação, que era a arca que guardava o cajado de Arão, que floresceu como um sinal de Deus, que era a arca que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Aquela arca era o sinal visível de que Deus estava com eles. Assim como naquela situação em que Pedro, vendo Jesus andando sobre o mar, questionou se era Jesus, e Jesus disse: é. E Pedro respondeu: se é o Senhor mesmo, Jesus, me manda ir até o Senhor falar contigo. E Jesus fez: vem. E aí Pedro vai caminhando e ele consegue andar por sobre as águas. Alguns teólogos dizem que Pedro foi até o primeiro surfista da humanidade, porque foi o primeiro a andar sobre as águas. Brincadeira, viu, gente? Mas ele começa a andar sobre as águas. E aí o que acontece? Enquanto ele estava andando, olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para o agitar do mar, para as ondas, ele teve medo e ele submergiu. Aquela estratégia era uma estratégia para o povo não submergir. Era uma estratégia para, durante todo o tempo em que o Rio Jordão fosse aberto, porque o Rio Jordão se abriu diante do povo, e que o povo estivesse caminhando pelo Rio Jordão, e olhasse aquelas águas, aquele sinal miraculoso parado, acontecendo, aquelas águas paradas ao seu lado.
eles pudessem olhar para a arca e dizer: a presença do Senhor está conosco, por isso nós não vamos submergir. A presença do Senhor está conosco, por isso nós podemos continuar. Eles tinham essa garantia, porque a arca representava a presença de Deus. E eu afirmo, nós temos essa garantia também. Nós temos essa garantia também. Mas para onde é que nós devemos olhar? Onde está a nossa arca? Será que nós temos que andar com a foto da fachada da igreja presbiteriana de Tambaú no bolso, para quando passarmos por um momento de dificuldade, tirarmos a nossa carteira, ou então olharmos no nosso celular, no nosso iPhone, clicarmos lá para ver a foto, para lembrar: é a minha igreja, é lá que está a presença de Deus, então a presença de Deus está comigo também. Queridos, a nossa visão não precisa ir muito longe. Não é isso que eu descrevi agora, ou qualquer outra coisa que vai nos ajudar. A nossa visão, ela precisa apenas olhar para dentro de nós mesmos, porque a presença do Senhor Jesus habita dentro de nós quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador. O Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, não se manifesta mais como se manifestava antigamente, num templo, num lugar exclusivo chamado Santo dos Santos. Mas como diz em Hebreus capítulo 10, com toda intrepidez e ousadia, eu, você, qualquer um que reconhecer essa verdade, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador da nossa vida, nós podemos entrar, nós podemos estar na presença desse Deus, e nós podemos ter a certeza de que esse Espírito Santo, que é a essência do Deus vivo, está conosco. Essa é a nossa garantia quando caminhamos nessa terra, quando enfrentamos as barreiras que se apresentam sobre nós. É a presença de Deus que caminha conosco. A presença de Deus que vem juntamente com a aceitação de Jesus Cristo como Salvador. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Você é a habitação do Espírito Santo. Quando as águas quiserem lhe submergir, quando você estiver com medo, porque as barreiras que estão se apresentando diante de você são muito altas e muito fortes, olhe para dentro, olhe para dentro. Se é que de fato você já tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, olhe para dentro e veja quem é que habita em você, quem é esse Deus que está com você, que você não pode deixá-lo porque Ele mora com você, Ele habita em você, então Ele está com você em todo o tempo. Olhe para dentro, e isso vai servir como garantia de que maior é aquele que está conosco do que aquilo que se coloca contra nós. Amém? O povo de Israel e Josué tinham uma promessa. Nós também temos uma? O povo de Israel e Josué tinham uma barreira. Nós também temos uma? O povo de Israel e Josué tinham uma garantia. Nós também temos uma? O povo de Israel e Josué também tinham uma responsabilidade. E nós também temos uma responsabilidade. Eu vi uma frase que foi dita pelo presidente americano Abraham Lincoln, e essa frase ela ilustra bem aquilo que nós vamos falar agora. Ele disse o seguinte: se alguém me der 6 horas para derrubar uma árvore, eu vou passar 4 amolando o meu machado. Se alguém me der 6 horas para derrubar uma árvore, eu vou passar 4 amolando o meu machado. O que é que Lincoln, estava querendo dizer com essa frase? Que quando há algo a ser feito, quando existe uma tarefa a ser realizada, quando existe um desafio diante de nós, nós devemos investir mais tempo na preparação para enfrentar aquele desafio do que necessariamente tempo enfrentando aquele desafio. O que foi que Josué disse para o povo de Israel? No versículo 5, ele disse Josué ao povo, versículo 5, santificai-vos, porque amanhã
o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se nós formos pegar o significado literal da palavra santidade, santificação, no hebraico, que foi a língua na qual esse texto foi escrito, nós vamos ver que o significado literal dessa palavra é separação. Aquele que é santo é separado. Em Levítico, capítulo 19, versículo 2, a Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Isso era Deus falando para o seu povo. E o que é que Deus estava querendo dizer com isso? Estava querendo dizer: seja um povo exclusivo meu, assim como eu sou um Deus único para vocês. Sejam separados para mim, que a sua mente, que o seu coração, que as suas atitudes, elas sejam separadas para mim. Quando Josué passou pelo arraial dizendo: santificai-vos, santificai-vos, ele estava dizendo ao povo: se preparem, busquem ao Senhor, separem o coração de vocês, separem a mente de vocês, separem as atitudes de vocês, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio, e nós precisamos estar preparados para isso. A santificação naquela época era buscada de uma forma diferente da nossa. Eles tinham vários rituais, eles ofereciam vários sacrifícios, eles tinham que se abster de um monte de coisa, mas eles precisavam se santificar. Nós também precisamos nos santificar. Nós também precisamos nos santificar. E o que é que nos santifica, querido? Vou dar uma dica. Eu acabei de falar. Falei agora há pouco. O que é que nos santifica? Não são os seus atos de bondade, não são os seus atos de misericórdia, não é o seu esforço em tentar ser um pai melhor, em tentar ser um esposo melhor, em tentar ser uma esposa melhor, um filho melhor. Nada disso nos santifica. O que nos santifica diante de Deus é uma única coisa: o reconhecimento de que o Filho do Senhor, chamado Jesus, morreu numa cruz por nós, pagou os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus como advogado intercedendo pela minha vida. Quando eu creio nessa verdade, quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu reconheço o seu senhorio sobre a minha vida, então a palavra de Deus diz que a partir do momento em que eu confesso os meus pecados, eles são perdoados, e a minha vida passa a ser uma vida separada para Deus. Isso é santidade. É isso que nos santifica. Eu continuo sendo pecador, continuo, mas quando Deus olha para mim hoje, eu creio nisso. É como se Ele me enxergasse por uma lente chamada sangue de Jesus. E quando Ele olha para mim, Ele não vê as minhas próprias transgressões, Ele não vê a minha imperfeição, Ele não vê a minha iniquidade que me fariam merecer uma condenação. Ele vê o sacrifício que Jesus, sendo inocente, sendo santo, sendo puro, fez por mim. Quando Jesus morreu na cruz, Ele estava pagando os nossos pecados, e é isso que nos santifica. Portanto, se você ainda não compreendeu essa verdade, se você ainda não assumiu um compromisso pessoal e verdadeiro com Jesus, por mais que você se esforce, querido ou querida, por mais que vocês tentem, por mais que vocês melhorem como cidadãos, como membros da família, como membros da sociedade, a santidade ainda estará distante de vocês, porque a santidade só vem sobre a nossa vida com a presença de Jesus Cristo, que é o que traz o Espírito Santo para dentro de nós. E eu creio num Deus soberano, eu creio num Deus que faz cumprir a sua vontade, que não depende de nenhum de nós para nada, que é totalmente autossuficiente no seu ser, na sua ação, naquilo que Ele é. Eu creio nesse Deus soberano, mas eu creio também que na sua soberania, Deus resolveu atribuir responsabilidades a nós, e nós pagaremos por elas. A Bíblia é bem clara quando ela mostra o princípio da semeadura. No Antigo Testamento, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra diz: se o meu povo, e quem é o povo do Senhor? Quem? Quem é povo do Senhor aqui?
A palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e orar, então, se o povo fizer isso, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, é isso que ele vai colher. O que semeia para a carne, da carne vai colher corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu creio num Deus soberano, eu creio num Deus que está acima de nós, eu creio num Deus que nos governa, mas eu creio também que esse Deus nos atribuiu responsabilidades. Eu creio que esse Deus colocou para nós esse princípio de que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando: mas por que eu não vejo essas maravilhas de Deus acontecendo na minha vida? Por que nós não vemos os milagres de Deus acontecendo? Por que eu não vejo, como o povo viu aqui, o Rio Jordão se abrindo? E eu não sei o que representa o seu Rio Jordão especificamente, mas talvez você pense: por que é que eu não vejo isso? Talvez a resposta seja: porque nós não estamos nos santificando como deveríamos. Santificai-vos. Santificai-vos, igreja. Esse é o imperativo do Senhor para nós. A igreja, no Brasil, de modo geral, eu creio que tem orado muito menos do que deveria orar. Tem se comprometido muito menos do que deveria se comprometer. Tem se doado a verdadeira missão de proclamar o Evangelho muito menos do que deveria se doar. E aí, se nós não buscamos essa santidade, de ter a presença do Senhor Jesus em nós, e de deixar que essa presença conduza os nossos passos, governe a nossa mente, encha o nosso coração, como é que nós vamos querer ver as maravilhas do Senhor se cumprindo? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Nós temos uma promessa. O povo tinha uma promessa. Nós temos uma barreira. O povo tinha uma barreira. Nós temos uma garantia. O povo tinha uma garantia. Nós temos uma responsabilidade. O povo tinha uma responsabilidade. Mas, por fim, nós temos um testemunho a dar, assim como o povo deu um testemunho. Em Josué, capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vemos agora uma orientação dada por Josué, não acerca do que iria acontecer, ou seja, da passagem do Jordão, do rio se abrindo diante deles para que eles pudessem passar. Nós vemos uma orientação do que é que eles deveriam fazer quando isto acontecesse, ou após isso acontecer. Josué, capítulo 4, a partir do verso 1. Não sei se vai ser colocado na projeção. Se vocês podem acompanhar na projeção enquanto eu vou ler aqui. Josué, capítulo 4, a partir do verso 1. Tendo, pois, todo o povo passado do Jordão, ou seja, o povo passou pelo Jordão, o povo viu a maravilha do Senhor acontecendo, o povo viu o milagre do Senhor acontecendo, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Na Ilíada,
escrita por Homero, que conta a história da Batalha de Troia, que conta a história de Aquiles. Em um determinado momento, antes da guerra se iniciar, a mãe de Aquiles tem uma conversa com ele. Aquiles não queria lutar essa batalha porque ele estava brigado com o rei Agamenon, que era o rei que conduziria essa batalha, era o rei dos gregos que estaria à frente dessa batalha. E Aquiles tinha rivalidade com ele, não queria lutar por ele. E ele, conversando com a sua mãe, ele ouve o seguinte conselho: meu filho, se você não quiser ir, tudo bem. Você vai ficar aqui, você vai arrumar uma esposa, você vai ter filhos, você vai trabalhar no campo, e você vai ser feliz durante toda a sua vida, até que seus dias sejam encerrados. Porém, se você for, certamente você morrerá nessa batalha. Mas o seu nome será lembrado por toda a eternidade. Você ficará conhecido por toda a eternidade. Recentemente eu tive aula com um professor em um MBA que estou fazendo, e esse professor, ele era um homem muito rico, um homem muito próspero, e ele deixou claro para nós lá que não precisaria, de modo nenhum, estar dando aula, porque ele tinha outras atividades. E conversando com ele, o que ele nos passou foi o seguinte, que ele não dava aula porque precisava, ele dava aula porque ele reconhecia que ele tinha um potencial de inspirar pessoas muito grande, que ele era alguém que conseguia contribuir e acrescentar muito para a vida das pessoas, porque ele é um excelente professor. E o que ele tentou nos mostrar foi que todo o dinheiro, todas as posses, todas as conquistas empresariais que ele tem, tudo isso vai passar, mas o verdadeiro legado que ele quer deixar é uma centena ou milhares de vidas de alunos que foram inspirados pelo seu exemplo e que, de alguma forma, tiveram a sua vida transformada. Um guerreiro teve esse pensamento. Um professor teve esse pensamento. Será que nós estamos tendo esse pensamento? Após o milagre acontecer, após o rio ser cortado, o povo ter passado, a promessa, a bênção do Senhor ter se derramado sobre aquele povo, toda a palavra do Senhor ter se cumprido, o coração deles se encheu de alegria. Deus dá uma orientação: peguem 12 pedras, representando cada uma das tribos, ergam um altar. Para quê? Para que essas pedras sirvam de memorial. Para quê? Para que fique um testemunho. Para que fique um testemunho, para quando seus filhos e as próximas gerações chegarem até vós e perguntarem: o que são essas pedras? E vocês vão responder: essas pedras são a prova de que Deus, em uma determinada data, em um determinado dia, veio até nós, fez algo maravilhoso no nosso meio e nos abençoou, mostrando que é um Deus fiel, mostrando que é um Deus que faz, mostrando que é um Deus bondoso, mostrando que é um Deus gracioso, mostrando que é um Deus maravilhoso. Aquele testemunho ficou. E, queridos, se o povo deixou um testemunho, depois de viver tudo isso, traçando esse paralelo, nós também temos uma responsabilidade. Eu lhe faço a pergunta: por que você acha que Jesus entrou na sua vida? Por que é que vocês acham que o Senhor Jesus, em um determinado dia, em um determinado tempo da sua história, marcou o encontro com você, que o Espírito Santo de Deus convenceu o seu coração da justiça, do pecado, do juízo, e que você se sentiu quebrantado diante de Deus, e você aceitou a presença desse Deus na sua vida? Por quê? Reforçando a pergunta, além disso, pergunte: se isso aconteceu, por que é que eu ainda estou aqui? Porque quando eu fiz a primeira pergunta, se você pensou, foi para me salvar, foi porque Ele me ama, você está certo. Mas quando nós pensamos, se foi por isso, para nos salvar, porque Ele me ama, porque Ele me quer com Ele na eternidade, por que é que depois da salvação, por que é que Deus, depois de colocar o seu Espírito Santo como selo da sua salvação no meu coração, não me levou para Ele? Por que é que nós já não estamos na glória? Por que é que nós não estamos oferecendo essa adoração e esse culto a Deus lá nos seus átrios e não aqui em João Pessoa? É porque se você foi salvo por Deus e você está aqui,
é porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ele quer lhe usar como um testemunho vivo. Ele quer lhe usar como uma pedra viva para servir como testemunho, para servir como referencial, para servir como um outdoor que vai mostrar para todos aqueles que olharem para nós que existe um Deus que é fiel, que existe um Deus que é bom, que existe um Deus que é gracioso, que existe um Deus que cura, que existe um Deus que salva. É por isso que nós estamos aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz o seguinte: porque para mim morrer é Cristo, porque para mim o viver é Cristo, mas morrer é lucro. E aí depois ele continua um texto onde ele diz mais ou menos o seguinte: olha, se fosse por mim, Paulo, eu preferia estar na glória já. Para mim ia ser muito melhor já estar lá com Deus, na glória, não sendo perseguido, não sendo apedrejado, não sendo difamado, não sendo torturado por causa da minha fé, porque o apóstolo Paulo passou por todas essas situações, e ele disse, para mim era muito melhor já estar na glória com Cristo. Mas, por outro lado, eu sei que Deus ainda tem um propósito na minha vida com relação a vocês. Eu sei que Deus ainda tem algo para fazer na minha vida, para abençoar a vida de vocês, filipenses, e dos meus outros discípulos. Por isso eu sei que eu vou permanecer aqui enquanto o propósito de Deus não se cumprir. Querido, se você pensa que Deus entrou na sua vida só para lhe salvar, esse é um pensamento cristão muito egoísta. Ele entrou para te salvar, mas para te usar. Ele entrou para te salvar e para te enviar. Ele entrou nas nossas vidas para nos santificar, nos abençoar, fazer as suas maravilhas em nossa vida quando nos santificamos, mas para que isso sirva de testemunho para todos aqueles que ainda não viveram a experiência que nós vivemos. Que todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida já viveu. É para isso que nós estamos aqui. Assim como o povo de Israel e Josué deixaram um testemunho lá para as próximas gerações, nós temos uma responsabilidade de deixar um testemunho para essa geração na qual estamos vivendo e para a próxima. Eu não quero ser a geração que fez o cristianismo se apagar aqui no Brasil. Eu não quero fazer parte da geração que fez o cristianismo se apagar aqui em João Pessoa. Eu não quero ser da geração que fez o cristianismo se apagar aqui na Paraíba. E eu creio que você também não quer. Eu sei que essa igreja, que a liderança dessa igreja não quer. Por isso, sejamos testemunhas do Senhor. Sejamos testemunhas do Senhor. Sejamos testemunhas vivas do Senhor. Eu quero que vocês relembrem tudo que nós vimos até agora comigo. O povo de Josué e o povo de Israel, primeiro eles tinham uma promessa. E nós também temos uma. Josué e o povo de Israel tinham uma barreira. E nós também temos uma. Josué e o povo de Israel tinham uma garantia. Nós também temos uma. Josué e o povo de Israel tinham uma responsabilidade. Nós também temos uma. Josué e o povo de Israel tinham um testemunho a dar. Nós também temos um. Que Deus abençoe a sua palavra. Enquanto o grupo vem aqui na frente, enquanto nós vamos ouvir uma canção e meditar nessas verdades que nós refletimos hoje à noite, eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a trazer à sua memória tudo que a palavra do Senhor nos ensinou nessa noite. A fazer uma reflexão pessoal. A analisar a sua vida e pensar, eu quero ver as maravilhas do Senhor acontecendo na minha história. Eu quero ver os milagres do Senhor acontecendo comigo. Eu quero ver tudo aquilo que Deus tem preparado para mim realmente se cumprindo. Então que eu assuma uma responsabilidade de me santificar. E que eu assuma a responsabilidade de dar testemunho como alguém santificado no Senhor Jesus.